todos os dias. Todos os dias escuto isso. Eu quero muito melhorar a minha vida. Eu quero muito fazer alguma coisa para melhorar a condição que eu tô, a minha circunstância. Sabe o que acontece? Eu acho que, na verdade, você precisa piorar um pouquinho sua vida para você ser capaz de fazer alguma coisa. Vou te explicar por quê. O que despertou esse nosso vídeo de hoje foi essa pergunta aqui na caixinha do nosso papo de domingo lá no Instagram. Será que você também faz isso? Eu tenho certeza que sim. Imagina que é o seguinte, você precisa ir no mercado, tá? E aí você vê no mapa que esse mercado fica a 1 quilômetro da sua casa. Você decide ir a pé, porque não é tão longe, né? E aí você demora ali em média uns 9 minutos para chegar nesse mercado a 1 quilômetro. Show! Vamos mudar um pouquinho o cenário. Na hora que você coloca no mapa, esse mercado ele está a 2 quilômetros da sua casa. E aí você decide então pegar uma bicicleta. E aí você demora 4, 5 minutos para chegar no mercado. Isso significa que você chegaria muito mais rápido em um lugar que está mais distante da sua casa usando outro meio de transporte. Se a sua intenção era chegar mais rápido e não desfrutar do caminho, olhando os pássaros e caminhando, você precisou piorar um pouquinho a situação, afastar ali o mercado da sua casa para você tomar então a melhor decisão, certo? E se eu te contar que em diversos momentos da sua vida você segue essa mesma lógica? Você precisa que as coisas piorem um pouquinho para que você sinta o estímulo da necessidade da mudança. E esse é o paradoxo da região beta, nomeado por Daniel Gilbert, que descreve esse padrão humano de só ser capaz de tomar a iniciativa da mudança uma vez que a situação se agrava demais. Quando a gente tem uma percepção de desconforto que é moderada, nós ainda não nos sentimos compelidos a romper com esse padrão para gerar uma mudança significativa. E é nesse paradoxo que a gente encontra também um conceito muito interessante da psicologia comportamental, que é o conforto tóxico. Sim, tem o não sei o que lá que é tóxico, a positividade tóxica, agora a gente tem o conforto também, vamos botar todo mundo nesse bolo. E esse conceito explica o porquê de você muitas vezes permanecer num emprego que você odeia, onde você nem vê futuro, mas que tem um salário mais ou menos e às vezes você pode sair mais cedo. É por isso que você não termina aquele relacionamento, que você não vê mais futuro claro, mas vocês têm tanto amigo em comum e tantas memórias. É por isso que você convive com essa dorzinha esquisita nas suas costas, mas que você consegue continuar treinando e saindo normalmente. E isso tudo porque você não atingiu esse limiar de desconforto necessário para que você banque a transformação. E essa adaptação é o que a gente chama de uma adaptação hedônica. Essa nossa tendência psicológica de ir se acostumando gradualmente com a circunstância, mesmo que ela não seja ideal para nós. E é por isso que a gente consegue afirmar, em muitos casos, de que a sua vida estaria bem melhor hoje se ela tivesse piorado há algum tempo. É tipo aquela história do sapo na panela, você já ouviu falar? Eu nem sei se é verdade isso, é verdade? Eu não vou testar em nome de Jesus. Se você coloca o sapo na panela com a água já fervendo, ele vai pular na hora. Mas se você deixa ele na água gelada e vai esquentando aos poucos, dizem que ele fica. Você é o sapo. O ser humano tem disso, né? A gente prefere que a coisa fique numa inércia. Uma vez que a gente estabelece um padrão, é difícil fazer esse cara aqui romper com essa ideia. Outra coisa que você precisa saber sobre como a sua mente funciona. Existe uma teoria chamada a teoria da perspectiva. Essa teoria demonstra que a gente tende a perceber as perdas da nossa vida 2 vezes mais intensamente do que os nossos ganhos. Isso quer dizer que esse nosso viés, essa nossa tendência de perceber mais as nossas perdas, nos mantém presos nessas situações que são mais ou menos, que é a água morna do sapo. Uma vez que você sabe que existe esse mecanismo de defesa dentro de você, você consegue calibrar essa métrica e através dos seus valores, dos seus objetivos, mostrar para o seu cérebro de que os ganhos são muito mais relevantes do que a perda nesse caso. E não é que você não está percebendo o desconforto, ele só não é tão intenso ao ponto de fazer você romper com a resposta emocional necessária para gerar mudança. Então são doses homeopáticas. Você vai vivendo nesse estressinho durante muito tempo e é claro que isso tem um impacto negativo na nossa vida. Existe uma noção de desesperança que é como um ruído branco nos acompanhando nessa jornada da vida. Tá bom, minha filha, mas e aí o que eu tenho que fazer? Como que eu vou me tirar dessa panela de água morna?
Vamos junto, gente. Vamos embora. Primeiro a gente tem que acabar com esse medo. Ou a gente tem que usar esse medo a nosso favor. E a gente vai fazer isso através de 5 passos. O primeiro passo é que você vai definir esses medos da mudança. O que te impede de tomar uma decisão transformadora na sua vida hoje? Seja específica, minha filha. Coloque exatamente o que esse medo quer dizer. Quais são as necessidades básicas que ele protege? Quais são as crenças que ele protege? Qual é um pedaço da tua identidade que ele protege? Pode pensar no pior cenário para as situações. Coloque isso no papel. Vamos olhar de frente para esse negócio. O nosso segundo passo é a prevenção. Você já tem ali os seus medos escancarados. Você já sabe quais são os piores cenários. O que você pode fazer para diminuir a probabilidade desse pior cenário se estabelecer? O terceiro passo não tem como fugir. É a reparação. Mesmo a gente tentando prevenir o pior cenário, ainda pode ser que ele aconteça. Mas será mesmo que você não tem nenhum recurso para lidar com isso? Ou será que você não consegue desenvolver esse recurso para lidar com esse pior cenário? Eu acho que você consegue. O quarto passo é o que vai orientar os seus valores e aquela percepção que a gente conversou sobre os ganhos serem muito mais valiosos do que as perdas. E aqui, eu não quero só que você liste os benefícios da mudança. Você provavelmente já tem eles bem claros na sua cabeça. Mas eu quero que você pense o seguinte: o que você ganha, ou aprende, ou desenvolve se você tiver que lidar com o pior cenário? Gente, isso é de uma importância, de uma relevância na nossa vida emocional e cognitiva. Isso nos leva mais próximo daquela questão da antifragilidade. A gente aprende a usar o estresse e os momentos desafiadores ao nosso favor. E o quinto passo não poderia ser diferente. Qual é o custo da inércia? Qual é o preço que você paga se você continuar nessa panela de água morna? Voltando à pergunta central da nossa colega lá na caixinha do Instagram. Você só se mexe quando a bomba explode, porque é quando a bomba explode que você tem a percepção do desconforto na medida certa que te faça agir. Você não precisa ficar presa nesse ciclo. Você pode aprender a orientar o seu comportamento de uma forma muito mais estratégica e muito mais inteligente. O que eu não quero que você deixe escapar hoje aqui, depois da nossa conversa, é que esse lugar, que não é nem muito bom e nem muito ruim ou não ruim o bastante, é um lugar de amortecimento. E eu gostaria muito que você se perguntasse hoje: será que você quer experienciar a sua vida de forma amortecida? É importante que você decida, porque é essa decisão que vai ensinar para o seu cérebro o tipo de vida que você quer levar e o tipo de história que ao final dela você vai ser capaz de contar. Essa sua melhor versão, ela te agradece por esse tempo e a gente se vê na nossa próxima conversa. Beijos! Epipistologia, a terapia do seu tempo, para você começar a melhorar a sua vida hoje.